Seguimos. Vamos lá para o tópico 8. Consequências. Quais consequências esse acordo traz? Parágrafo 10, 11 e 13. É o que você tem que anotar aí. Bom, nós temos duas consequências. Então, você vai colocar a letra A e a letra B. Nós vamos começar falando da primeira, a consequência de cumprimento integral do acordo. Cumpriu integralmente o acordo, ou seja, todas as condições foram devidamente cumpridas pelo indiciado. Consequência mara, extinção da punibilidade. E aí será extinta, portanto, a punibilidade. Eu não vou deixar a oportunidade de falar rapidamente com vocês sobre isso. Quando a gente for para estudar a parte prática, você que é o estudioso do direito penal, você sabe que as causas que extinguem a punibilidade, elas estão lá no artigo 107 do Código Penal. E a mais famosa, prescrição, depois tem a decadência, a própria morte. A gente fala que a morte, ela traz um impacto só para quem cometeu o crime. Obviamente, a morte da vítima não traz impacto jurídico. Aliás, já até comentei isso com vocês, às vezes é a morte da vítima que faz nascer o processo. Mas a morte do réu acaba o processo, aí morreu o processo, né? Porque a pena não passa da pessoa dele. É intransmissível a responsabilidade criminal. E vejam vocês que esse artigo 107, aqui é só um parêntese de natureza penal que eu tô falando mesmo, tá? Esse artigo 107, o rol, ele é exemplificativo. O que vale dizer que tem tanta coisa que extingue a punibilidade que não está escrito nesse artigo. Então você promete para mim, quando você estiver estudando para concurso, os mais próximos, né, de estagiário, de a prova da ordem, lembra que extinção de punibilidade não só aquelas previstas no 107 do Código Penal. Cumprimento integral das condições do acordo de não persecução penal é uma causa extintiva da punibilidade. Então funciona assim. Vamos fazer ali uma linha do tempo, colocando o acordo de não persecução penal dentro dessa linha do tempo. O sujeito cometeu o crime, ele foi investigado. O delegado relatou, mandou para o promotor. O promotor de justiça viu que não é caso de arquivamento. O promotor de justiça, ao invés de oferecer a denúncia, verificando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, vai propor o acordo ao indiciado. O indiciado, aceitando, vai ser feita uma audiência na presença do juiz e o juiz vai explicar novamente para ele as condições. Você vai reparar dano, você vai prestar serviço à comunidade, ou você vai pagar uma prestação pecuniária, ou você vai cumprir uma outra obrigação que o promotor pôs para você. Tudo bem? Tudo bem. Aceita? Aceito. Homologou, vai para o juízo da execução penal. O juiz da execução penal vai fazer a fiscalização, cumpriu bonitinho essas condições, extinguiu a punibilidade. Vai feliz para casa. E essa decisão faz coisa julgada material. O que eu quero dizer para os senhores? Não se comenta mais sobre esses fatos criminosos. Sobre esse fato criminoso, não pode incidir um novo processo. A vítima pode ser a mesma, o crime pode ser o mesmo com outras pessoas, ou até pode repetir esse crime com a vítima, mas outro dia, outro contexto, outra vez, de um outro jeito. Os mesmos fatos não podem novamente ser rediscutidos sobre pena de coisa julgada, sobre pena de bis in idem. Ok? Mas, infelizmente, nós temos aqueles que não vão cumprir as condições, e aí a segunda consequência na letra B, a consequência do não cumprimento das obrigações. Não cumprir as obrigações, oferece denúncia. O Ministério Público vai oferecer a denúncia, obviamente, porque o acordo é feito de duas partes que estabelecem condições. O que o Ministério Público estabeleceu de condição? Eu estou te dando esse acordo, em troca eu não vou oferecer denúncia. E você vai pagar o dano, prestar serviço à comunidade, ou pagar... O dano é para a vítima, tá? Ou você vai pagar uma cesta básica para alguma entidade, ou vai alguma outra condição que eu vou impor aqui, beleza? Beleza. Então o Ministério Público não vai oferecer denúncia e o indiciado vai ter que cumprir essas condições. Não cumpriu essas condições, volta ao estado quo ante, ou seja, volta aquele momento inicial, vai oferecer a denúncia. Agora tem uma coisa aqui interessante.
O descumprimento dessas condições serve como justificativa para uma futura negativa de suspensão condicional do processo. Repito para a gente entender. O não cumprimento dessas condições, ou seja, o desrespeito a essas condições, é uma justificativa para uma futura negativa de uma suspensão condicional do processo. Você quer ver um exemplo? Crime de furto. O crime de furto admite a NPP, tanto o furto simples quanto o qualificado. Admite, sabe por quê? Porque a pena mínima do furto simples ou do furto qualificado é abaixo de 4 e esse é um requisito. Então, nós temos ali o sujeito que foi beneficiado com a NPP pela prática de um furto simples. O furto simples tem pena de 1 a 4 anos, ok? Guarda isso. Pena mínima 1, a pena máxima 4 anos. Se a pena mínima é 1, cabe a NPP. O promotor de justiça ofereceu a NPP. Quer aceitar? O indiciado, feliz da vida, claro que eu quero aceitar porque eu não quero saber de processo. Defensor na audiência, juiz homologou, tudo certinho. E uma das condições era prestar serviço à comunidade, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Beleza, estipulou lá que ele ia prestar serviço à comunidade por determinado período. O que aconteceu? O indiciado não foi, não cumpriu, mas o juiz até intimou, falou, escuta, você não vai lá prestar serviço à comunidade, não? Ficou no vácuo. Vai o processo promotor, o promotor bate o olho e fala o seguinte, nossa, descumpriu uma condição, quebrou o acordo, quebra de confiança, vamos voltar ao que eu deveria ter feito antes. O promotor de justiça ofereceu a denúncia, beleza? Ofereceu a denúncia, vai seguir o processo, ele vai ser citado, ele vai apresentar defesa, só que como é furto simples, tem o direito de um outro benefício que nós rapidamente já falamos sobre ele, que é a suspensão condicional do processo. É outro benefício. Só que, e o furto simples cabe esse benefício da suspensão condicional do processo? Cabe, mas para ele não vai poder. Sabe por quê? Porque ele descumpriu a NPP. Então é isso que o legislador fala de uma consequência de não cumprir as obrigações. Então, quando não cumpre as obrigações, oferece a denúncia e, segundo, serve, é uma bela de uma justificativa para o promotor de justiça deixar de oferecer uma futura suspensão condicional do processo. Fala, você não merece outro benefício. Te dei um, não cumpriu. Esse segundo benefício da suspensão condicional do processo, eu não vou te dar. E aqui, como eu nunca perco a oportunidade dos parênteses, eu só acho que a professora dos parênteses, a suspensão condicional do processo, só para vocês entenderem, geograficamente falando assim, do momento dela, primeiro eu tenho a NPP, eu tenho o inquérito policial, terminou o inquérito policial, eu vou ter a NPP. Aí não teve o NPP, descumpriu a NPP, vai seguir o processo. Aí quando chega o processo, quando chega mais ou menos aqui assim, ó, aí tem a possibilidade da suspensão condicional do processo. Estão vendo? São dois benefícios que poderiam ser aplicados para a mesma pessoa e tal, mas como ele descumpriu a NPP, provavelmente ele não vai receber a suspensão condicional do processo, porque a lei fala isso. E por fim, a pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Vamos juntar as coisas que já conversamos até hoje? Lembram? Eu até dei uma perguntinha dessa para vocês na prova. Vocês lembram que nós estudamos a aplicação da nova lei processual penal no tempo e no espaço? E no tempo é o seguinte, eu tenho uma nova regra processual e eu quero saber se ela vai ser aplicada dali para frente ou se ela vai retroagir. Para essa pergunta que eu fiz, a resposta está muito fácil, porque eu já falei que é uma nova norma processual penal. Se ela é 100% de caráter processual penal, ela não pode retroagir. Não retroage, nem se ela for mais benéfica, não retroage. Só vai alcançar aqueles fatos dali para frente. Agora, se ela for de caráter, se a nova lei for nova lei penal, sempre vai retroagir. Se for mais benéfica, óbvio. Só que, doutores, eu não ensino vocês normas penais. Quem ensinou isso foi a minha chiquérrima, linda, inteligentíssima amiga professora Luzia. A gente fala sobre norma processual penal. Agora, não podemos esquecer da terceira categoria, que é aquela norma híbrida, que é aquela norma
processual material? E aí eu pergunto para os senhores. Artigo 28A. Qual é a natureza dessa norma? Ela é uma norma processual penal, ela é uma norma penal ou ela é uma norma híbrida? Ou seja, ela tem tanto aspectos de direito material quanto aspectos processuais. Ai, mas isso não vai fazer a menor diferença na minha vida. Oxi! Faz muita diferença na sua vida. Questão de prova. Questão da OAB. Na sua vida prática, para você ganhar dinheiro ou perder dinheiro se você não souber caracterizar essas normas. E no nosso caso, nós temos... Deu tempo de você pensar o que é? Chuta aí, chuta qualquer coisa, vou estar te ouvindo mesmo, pode chutar qualquer coisa aí. Quem respondeu norma híbrida? Tananana, parabéns, você acertou. Ela é mista, ela é híbrida. Por quê? É um instituto que visa impedir o ajuizamento de uma ação penal, mas também é um instituto que visa extinguir a punibilidade. Então, ela tem característica tanto de penal, quanto de processo penal, quanto processual penal. E aí, sendo assim, eu pergunto para os senhores. Se o seu vizinho, um exemplo, se o seu vizinho, o ano passado foi processado ou está sendo investigado por um furto simples ou até mesmo qualificado. A lei veio depois que ele cometeu o crime, hein? A lei veio depois que ele cometeu o crime. Você acha que o seu vizinho tem direito ao ANPP? Se você falar para mim sim, ele tem direito, significa que o artigo 28A, ele vai voltar no tempo e alcançar a situação do seu vizinho. Se você falar para mim que não, essa lei tendo entrado em vigor no dia, se eu não estou enganada, meus queridos, foi no dia 31 de janeiro de 2020. Se você falar para mim que ele não faz jus, só poderão ser beneficiados pela ANPP aquelas pessoas que cometeram crime depois do dia 31 de janeiro de 2020. Porque essa lei não pode retroagir, né? Retroagir é você pegar o efeito dessa lei e levar lá para trás. Será que seu vizinho vai chegar para você e falar assim, putz, mas que azar, se eu tivesse cometido o crime em fevereiro, eu podia ter esse acordo. Mas como eu cometi o crime em setembro, eu não vou ter direito a esse acordo. O que você acha? Resposta tá fácil. Espero que você lembre disso. Como é um artigo, que a gente chama, né, uma lei, que tem característica híbrida, ou seja, tanto de direito processual penal quanto penal, prevalece, para fins de aplicação no tempo, prevalece o caráter de direito material. Isso significa que essa lei pode retroagir sim, ou seja, essa lei pode alcançar fatos pretéritos, pessoas que cometeram crimes antes dessa lei, preenchidos os requisitos trazidos pelo 28A, fazem jus a esse acordo sim. E aí tá um Deus nos acuda, tá uma correria nos inquéritos terminados, inquéritos findos ou até mesmo em processos em andamentos. Tem advogados que estão pedindo a ANPP em processo em andamento. Ah, mas não pode. Por que não pode? É uma lei nova, a lei mais benéfica, ela retroage. Ela pode sim. Ok? Guardem sempre essa expressão, melhor dizendo, essa distinção quando ela pode retroagir ou quando ela não pode retroagir. E aí sim a gente termina, ufa, o ANPP, que tem bastante coisa para falar. Espero, vocês viram a palestra da Patrícia Vanzolini que eu deixei para vocês? Gente, essa mulher ela é espetacular, ela é uma inspiração, eu me inspiro nela. Quem não a tem, siga nas redes sociais. No Instagram é fácil de você encontrar ela dá muitas dicas. Ela é professora do Damásio, ela é advogada criminalista, ela fez parte da comissão que teve essa nova redação aí do artigo 28 e de outros artigos também, ou seja, ela participou diretamente do pacote anticrime. E sem falar que o fato dela ser professora, ela tem uma oratória, ela tem uma didática, ela é muito treinada para fala. Então é muito lindo tudo que ela fala. Desculpa. E aí eu deixei então para vocês um link para vocês assistirem. Quando vocês tiverem aí um tempinho, vocês assistam, ok?
Duas coisas finais eu gostaria de falar para vocês. Eu não sei, mas de acordo com a minha numeração, seria o tópico 16. Seria o tópico 16. Porque o acordo de não persecução penal seria o 15, estaria dentro do 15.2, enfim, você vai lá na nossa página lá do AVA, que tá o roteirinho das aulas lá, tá? Em cada aula nossa eu sempre coloco os tópicos que a gente vai trabalhar e acho que fica mais fácil assim. E agora eu gostaria de falar sobre uma questão, duas coisas para a gente encerrar aqui rapidamente, eu já encerro, em 5 minutinhos eu encerro essa parte de inquérito policial. Para a próxima aula a gente vai começar ação penal. Você fica ligado então que para a próxima aula a gente vai começar ação penal. Eu quero falar para vocês um tema chamado trancamento de inquérito policial. Trancamento de inquérito policial. Para a gente caminhar para o final. O que significa, o que é trancar o inquérito policial? Trancamento de inquérito policial é a extinção prematura e anormal de uma investigação. Você sabe que a investigação, ela tende a ir até o final com a elaboração de um relatório, feita pelo delegado e encaminhado ao promotor. Ela pode até seguir quando o promotor pede novas diligências, você lembra disso? Mas o relatório é em regra e, a princípio, a peça que encerra. Só que tem gente que não quer, gente que eu digo, principalmente o indiciado, o investigado, ele não quer esperar chegar ao final. Por que ele não quer esperar? Porque na visão dele, e também por uma visão técnica, essa investigação é absolutamente ilegal. Ela é absolutamente ilegal, então eu tenho que barrar essa investigação. Eu tenho que extirpar, me permitam essa palavra, mas seria um aborto das investigações. Eu não posso deixar nascer um relatório. Eu quero acabar no meio, logo que ela foi iniciada, eu tenho que encerrar essa investigação. Por meio do que se faz o trancamento de um inquérito? Trancamento de inquérito se faz por meio de uma ferramenta jurídica muito conhecida de vocês, que é o habeas corpus. Vejam, o habeas corpus, ele é um instituto jurídico, é um remédio constitucional que socorre as pessoas que estão sofrendo ilegalidade ou abuso de poder no seu direito de ir e vir. Mas pode ser uma ilegalidade que vai afrontar agora o meu direito de ir e vir, tipo um mandado de prisão que já foi expedido, ou na iminência de ferir o meu direito de ir e vir. Por isso que é o habeas corpus. Por quê? Se essa investigação for para frente, gente, o delegado pode pedir prisão, depois o promotor pode pedir prisão e o juiz acatar esses pedidos de prisão, porque quem está sendo investigado, em regra, pode ser preso. E aí, então, com medo de cair essa prisão, a gente entra com habeas corpus, mas eu peço um habeas corpus não é para simplesmente não prender a pessoa. Tem esse tipo de habeas corpus para não prender. Esse habeas corpus, ele é muito mais complexo. É um habeas corpus para não dar sequência às investigações. Por isso que a gente chama de trancamento de inquérito policial feito por habeas corpus. Normalmente, quem faz esse pedido, quem elabora isso, é o defensor, que é o mais interessado. Não confundam, doutores, faz uma OBS, não confundir arquivamento de inquérito com trancamento de inquérito. Arquivamento envolve aquela atividade toda complexa que nós estudamos, que está no caput do 28, totalmente em vigor, tem uma nova redação que vai entrar por aí afora, tirando o juiz da jogada. Arquivamento é algo extremamente complexo, hoje em dia falando, né, atualmente falando. Trancamento? Não, trancamento eu sento na frente do meu computador, eu advogada, faço ali num formato de habeas corpus e mando então, para quem que eu vou mandar esse habeas corpus? Você vai mandar para o juiz, porque é quem está acima do delegado. Habeas corpus, não vou entrar em detalhes no habeas corpus, mas acho que essa informação é válida por agora, hein? Você não tem obrigação de saber desse trâmite, tá bom? Mas eu acho super válido você saber, pelo menos, que o habeas corpus funciona assim. Quem que é a autoridade que a gente chama coatora? Quem que é que está fazendo o errado? Né? O errado, entre aspas. É o delegado. Quem que está hierarquicamente acima do delegado? E que pode julgar, óbvio, é o juiz. Então, esse habeas corpus vai ser para o juiz, ok? O que me faz trancar inquérito? Professora, você já pediu trancamento de inquérito? Já. Deu certo? Nunca. Nunca. Porque como que no meio da investigação eu vou conseguir... Mentira, perdão. Eu consegui arquivar um inquérito sim. Arquivar. Ai, que horrível. Consegui sim o trancamento de um inquérito. Porque eu consegui demonstrar que a carteira de identidade do meu cliente foi furtada e eles montaram um documento falso em cima dele e começaram a aplicar um monte de golpe. Então, eu consegui trancar o inquérito em relação ao meu cliente. Infelizmente, eles estavam investigando meu cliente, que era o nome que estava lá, né? O nome era o que estava lá, mas a fotinha era de outra pessoa. Aí, eu não sei que rumo que a investigação tomou, mas o meu cliente, então, foi safa.
pelo trancamento, porque o delegado não pode arquivar inquérito. Você lembra disso? O delegado não pode arquivar inquérito. Não pode arquivar inquérito. E aí, então, o que se pode, né, pedir, o que pode levar para o pedido de trancamento de inquérito é manifesta ilegitimidade. Manifesta, mas tá claríssimo, mais do que a luz solar, de que essa pessoa não cometeu esse crime. É o exemplo do meu cliente, que eu consegui provar por documentos, por sorte, nos horários em que ele deu o golpe, foi em banco, aí tinha o horário, tudo certinho do golpe que ele deu no banco, tinha tudo o horário certo do golpe que o meliante deu. Nesse mesmo horário, ele estava em congresso numa outra cidade, que a gente conseguiu juntar hotel, certificado, tudo. Aí ficou muito claro, foi a única vez que eu consegui trancar um inquérito. Manifesta ilegitimidade, manifesta atipicidade. Sabe aquele fato atípico? Mas ele é tão atípico que você fala, o delegado pirou, estava muito doidão quando instaurou esse inquérito, o que é muito incomum de acontecer. E quando tiver extinta a punibilidade. Extinguiu a punibilidade, você pede para trancar. Só para frisar, por que eu peço para trancar? Porque eu não posso pedir para arquivar, porque delegado não pode arquivar, gente. Mas não dá para esperar até o final e o promotor pedir? Ah, tá. Você vai falar então pro seu cliente que não cometeu crime nenhum, em hipótese alguma, você vai falar assim para ele, espera 1 ano, 2 anos sendo investigado, sendo chamado lá na delegacia, tendo seu nome fichado. Claro que não vai esperar. Vejam que é uma medida de caráter excepcional e de urgência, tá? Mas a chance da gente conseguir o trancamento é muito incomum. E aqui, para encerrar, isso eu vou deixar aqui depois transcrito para vocês, numa forma de um esqueminha, que eu acho importante vocês saberem, é o último tópico aí, seria então o 17, o último tópico no que diz respeito ao inquérito policial. Eu preciso esclarecê-los que nós não temos apenas o inquérito policial como ferramenta de investigação. Isso eu falei na primeira aula e gostaria de lembrar. Inquérito policial é a principal, é a mais usada, porque a maioria dos crimes acabam sendo investigados por essa ferramenta chamada inquérito policial. 90% dos crimes são investigados por inquérito policial, mas eu tenho outras formas de investigação. Vamos a ela de forma bem pontual e aí eu deixo textos complementares para vocês depois falando sobre eles. Termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TC ou TCO. Lá do juizado especial, ele serve para apurar infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, ele não é uma ferramenta complexa, é uma investigação extremamente minuciosa, extremamente simples, célere. Tem perícia? Tem, tá? Tem perícia. Muita gente acha que não tem perícia no juizado. Tem, no juizado criminal tem perícia. Tem que ter perícia. Se tiver perícia, como é que eu vou saber que é crime? Como é que você vai saber se é lesão leve ou grave? Não tem como. Vai ouvir o investigado, ou o investigado, nem chama de investigado, o autor do fato, a vítima, e o delegado vai juntar aquele TC bem enxutozinho e vai mandar para o fórum. A segunda ferramenta de investigação, e lembrando, eu vou deixar um texto complementar para vocês no que diz respeito a essas outras ferramentas, tá? O segundo é o PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Quem que tá à frente do PIC? Ministério Público. Ministério Público pode investigar? Pode, gente. Ministério Público pode investigar. O Supremo já falou que ele pode, 2015. O Supremo falou que ele pode. Mas por que ele pode? Vem cá comigo. Quem que é o dono da ação penal como regra? A Constituição Federal fala que a ação penal pública é de titularidade de quem? Promotor, não é? Para o promotor oferecer a ação penal, ele precisa do quê? Justa causa, que é autoria e materialidade. Da onde que vem a justa causa? Quem que leva a justa causa normalmente? É uma investigação, não é? É. Ação penal, só que toda investigação ela é obrigatória? Não. Mas a ação penal ela é obrigatória? É. É sim. Determinados crimes, a ação penal é obrigatória, é assim que nós vamos estudar. Então, se o promotor de justiça é obrigado a oferecer ação penal, ele precisa de ter essa justa causa? Ele não pode buscar essa justa causa? Pode. É onde tem o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, Teoria dos Poderes Implícitos. Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode oferecer a ação, se ele pode ajuizar a ação penal, ele pode fazer a investigação também. Terceiro, conhecidíssimo, uma pena que isso é muito conhecido, né? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tá lá na Constituição Federal, apura os chamados crimes de responsabilidades, cujas sanções não são sanções penais, tá bom? Não são sanções penais. Sanções penais só podem ser impostas por juiz por meio de um devido processo legal. Aqui são sanções voltadas à perda ou suspensão do mandato eletivo, afastamento, Ai, que difícil falar isso, né?
quando a pessoa não fica elegível mais. A gente fala assim que vocês entendem. Quando a pessoa não pode ser eleita mais. Então, são algumas sanções de caráter político-administrativo. Depois eu vou ter também as infrações, a maneira de investigar de pessoas que detêm prerrogativa de foro. As pessoas que detêm a prerrogativa de foro, juízes, promotores, prefeitos, ministros, deputados, que a gente vai estudar isso semestre que vem, mas você já deve ter ouvido falar isso, e muito, né? Porque a televisão adora falar, jornalista adora falar foro privilegiado, como se fosse um privilégio. Mas, enfim, essas pessoas, para serem investigadas, precisam da autorização do tribunal. E aí a gente tem, ora, alguns textos legislativos falando que quem investiga é sempre sob supervisão do tribunal, não podendo passar na mão de delegado. Ora, é o tribunal o tribunal que determina a investigação e apenas supervisiona. Uma coisa é certa, se a pessoa tem foro de prerrogativa, se tem prerrogativa de foro, ela não pode ser investigada de inopino pelo delegado. O delegado precisa pedir autorização do tribunal e também vai ter a supervisão do tribunal para investigar essas pessoas. E por último, o famoso IPM, Inquérito Policial Militar, exclusivo para crimes militares. O que são crimes militares? Aqueles crimes previstos no Código Penal Militar e qualquer outro crime não previsto lá, mas cometido por militar em função de atividade, em situação de atividade. Um tráfico de drogas em que a pessoa usa da sua situação de militar. A gente fala de militar como se fosse só o policial militar, né? De jeito nenhum, né, gente? Nós temos aí a aeronáutica, exército, marinha e os militares dos estados propriamente dito. Então, qualquer militar que cometa qualquer outro crime, mas numa situação de atividade, ok? Numa situação de atividade. Aí vai ser investigado no âmbito da justiça militar, com as regras próprias, atinentes e previstas lá no inquérito previstas as regras lá no Código de Processo Penal Militar, que é o CPPM. Essas regras militares, fiquem tranquilos, é muito específico para quem vai fazer concurso para tal seara. Tudo bem, meus queridos? Essa última parte eu vou deixar num texto complementar para vocês que vocês possam se inteirar melhor sobre essas outras formas de investigação. Eu espero que vocês tenham curtido a parte da investigação, eu gosto muito, é muito gostoso, eu costumo acompanhar as investigações dos meus clientes sempre de perto, graças a Deus, uma última investigação muito complexa que eu acompanhei, o promotor pediu o arquivamento, eu fiquei super feliz porque essa era a minha tese, era a minha estratégia, era essa mesmo. E aí deu muito certo, porque realmente as provas estavam muito escassas no que diz respeito ao crime, e não é obrigatória a presença do advogado, reforço isso, vocês sabem, mas a presença dele faz toda a diferença no mundo, tá? Faz toda a diferença. Sempre que você puder acompanhar uma investigação, eu te garanto que lá na frente da ação penal você vai ter um sossego para trabalhar, vai ser super fácil. E é isso. Vamos para o exercício? Eu vou abrir o fórum então para vocês fazerem o exercício, espero que vocês leiam também os textos complementares que eu vou deixar aí, porque isso enriquece bastante. E até a próxima aula. Tenham uma ótima semana. Fiquem em paz. Um beijo no coração e luz.